A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, profetas enviados por Deus. Lucas capítulo 11, versículo de número 49, que diz: Por isto, diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Para essa quarta-feira, meus irmãos, domingo estaremos estudando sobre o ministério de profeta. Pastor Linaldo Renovato nos propõe profetas enviados por Deus. E isso é uma verdade. O profeta, ele não se autodenomina, não se autoproclama profeta. O profeta, ele é chamado por Deus, ele é capacitado por Deus. O profeta, ele recebe a mensagem, as palavras de Deus para transmitir às pessoas, e isso lhe capacita, ou lhe dá o título ou o ofício profético. Então, profetas de maneira alguma são autodenominados profetas, mas profetas são levantados por Deus. E quando falamos que profetas são levantados por Deus, Jesus aqui está falando acerca de uma repreensão muito forte para os escribas e os fariseus, as autoridades religiosas de sua época. Nós temos aqui Jesus repreendendo-os, e na sua repreensão Jesus faz essa declaração muito forte, que profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. O que Jesus está dizendo aqui, entre outras palavras, é que os profetas, os apóstolos, aqueles que são levantados por Deus para transmitir a vontade de Deus como ela é, nem sempre serão aceitos, nem sempre serão reconhecidos. Quando nós olhamos desde o Antigo Testamento, nós vemos esta verdade. Nós vemos profetas que foram aceitos, que foram reconhecidos pela nação de Israel. Por exemplo, nós temos Moisés, que é afamado, nós temos Elias, Eliseu, que foram homens profetas que foram aceitos, reconhecidos pela nação de Israel, mas também tiveram rejeições, também passaram por críticas, também não foram reconhecido por muitas pessoas como profetas de Deus. Então nós percebemos que os profetas são aqueles que falam a mensagem de Deus como ela é. E quando nós falamos a mensagem de Deus como ela é, nem sempre nós teremos crédito, nem sempre as pessoas nos reconhecerão como portadores da mensagem de Deus. Isso aqui é interessante. Nós temos profetas como, por exemplo, Jeremias, Ezequiel, homens que profetizaram as palavras de Deus e muitas das vezes não foram reconhecidos. Homens que transmitiram a mensagem de Deus de forma fiel e não foram aceitos. Nós temos o profeta Micaías, por exemplo, que foi chamado para profetizar e ele somente falou aquilo que Deus lhe deu para ministrar. E além então, o que aconteceu com ele? Ele foi preso e sustentado com pão e com água, segundo o dito, até o dia de sua morte. Olha para os irmãos verem, pelo simples fato de falar as palavras de Deus. Por quê? Porque hoje as pessoas querem falar aquilo, vamos dizer, que elas acham mais conveniente, aquilo que as pessoas se agradam, aquilo que traz prazer às pessoas, para ter status, para ter fama, para ter reconhecimento, para ter oportunidades, para ter portas abertas. Então muitos profetizam, muitos falam em nome de Deus somente para agradar as pessoas, mas pensando também na sua autopromoção. Enquanto que o profeta de Deus, que transmite as mensagens de Deus, ele faz isso unicamente para agradar a Deus, que o chamou, que o vocacionou para aquele ofício profético. Então, sendo assim, as pessoas que muitas das vezes são repreendidas, as pessoas que são exortadas,
muitas das vezes não darão crédito àquele que fala a palavra de Deus e ainda perseguirá os profetas de Deus. Isso foi desde o Antigo Testamento. Da mesma forma, os apóstolos do Novo Testamento também seriam perseguidos. Todos eles foram martirizados porque trouxeram a vontade de Deus, que é o Evangelho de Jesus, que é a salvação para todas as pessoas. E a mensagem é o seguinte: aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam as palavras dos apóstolos, o Evangelho de Jesus, está condenado, não terá salvação. A ira de Deus permanecerá sobre ele. E isso incomoda muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir coisas que vão agradar o seu coração. Você é amado por Deus, você não precisa preocupar que se você morrer você vai para o céu, você pode ficar tranquilo porque Deus é Deus bom e Deus está com você, independente do que você faça. É isso que as pessoas querem ouvir. Mas quando você traz a mensagem de Deus, que é: aquele que crê em Cristo e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, aí você está sendo muito radical. Aí você não está agindo conforme o que as pessoas querem ouvir. E a palavra de Deus deve ser transmitida como ela é. Nem sempre o profeta é somente aquele que só profetiza caos, que só profetiza, que só traz mensagem de repreensão, de exortação, de cajadada, como diz aí o ditado popular entre os evangélicos. Profeta é aquele que fala as mensagens de Deus. Deus uma hora vai trazer uma mensagem de ânimo, Deus uma hora vai trazer uma mensagem de repreensão, Deus uma hora vai trazer uma mensagem de juízo, outra hora Deus vai trazer uma mensagem de restauração. Para cada momento, para cada situação, para cada pessoa, Deus tem uma palavra. Então, nós não podemos sermos covardes, nos amedrontarmos e falarmos aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos que ser profetas de Deus, temos que ser anunciadores do verdadeiro Evangelho de Cristo e anunciar a palavra como ela é. Os que fazem isso nem sempre terão crédito, nem sempre serão reconhecidos, muitas das vezes serão desprezados. Mas isto é o que Jesus está falando: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Nós não fomos chamados para agradar as pessoas, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. O profeta de Deus, o ministro do Evangelho, aquele que exerce o ministério profético, foi chamado para falar aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer ministrar. E ai de nós se não procedermos desta forma. Ai de nós se não fizermos do jeito que Deus nos orienta na sua palavra. É necessário sermos fiéis a Deus. É necessário querermos agradar a Deus. Mas e a minha reputação? E as portas abertas? E o reconhecimento? Aí, meus irmãos, já não depende de nós. Profeta é para profetizar. Agora, o que as pessoas vão falar ou deixar de ouvir, isso de fato não nos importa. Isto só incomoda aqueles que na verdade são falsos profetas, que estão pensando na sua autopromoção, que estão pensando no seu auto-reconhecimento, que estão pensando no seu status e no seu bem-estar social. Por isso Jesus está dizendo: profetas e apóstolos mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Os verdadeiros profetas são enviados por Deus para falar aquilo que Deus quer falar. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.